Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Espero que todos estejam bem. Então eu vou começar corrigindo a atividade da aula anterior. Então, na questão 1 diz o seguinte: determine a nomenclatura oficial e o PAC dos seguintes hidrocarbonetos. Então aqui não é só um tipo de função, né? Olha, ou seja, a preferência aqui tem que ser para que a dupla ou as duplas, a tripla ou as triplas, fiquem com os menores números possíveis. Porém, se eu numerar da direita para a esquerda, a primeira dupla vai ficar no carbono 1. Se eu numerar da esquerda para a direita, a primeira dupla também fica no carbono 1. Só que o correto é eu enumerar nesse sentido pelo seguinte fato: quando isso acontece, eu tenho que dar preferência para que o radical ou os radicais fiquem com os menores números possíveis. Então eu tenho 2-metil, 4 carbonos, prefixo but, buta, 2 vezes a dupla, o prefixo di. Se é dupla, a terminação é eno. E eu tenho que posicionar onde que estão as duplas. Então elas estão no carbono 1 e no carbono 3. Por que 1 e 3? Porque é o menor número ao lado da dupla é que vem para cá. Lembrando vocês que esse 1,3 poderia estar à esquerda da palavra butadieno ou entre o prefixo e o sufixo, tá bom? Letra B. Pessoal, então a letra B, nós temos que enumerar da esquerda para a direita para que o radical fique com o menor número possível. Porque da direita para a esquerda, a primeira dupla também ficaria com o número 2, mas o correto é assim. Então, 3 carbonos, propil, né? Só que o propil tem 2 tipos de propil. O isopropil, que é esse, que é o carbono do meio, fica ligado na cadeia principal. E o N-propil, ou simplesmente propil, é quando os 3 estão enfileirados, né? Então, aqui 3 e propil, 6 carbonos, X, 2, 4, adieno. Certo? Lembrando que os números podem ficar entre o prefixo e o sufixo, à esquerda da palavra ou à direita da palavra. Todo jeito está correto, tá bom? Letra C. Aqui não tem como eu numerar da esquerda para a direita, tem que ser da direita para a esquerda. Então eu tenho esse radical e esse. Então, 5,5 de metil, depois 6 carbonos, hexa, dieno, 1, 2. Os 2 menores números ao lado da dupla. Então esse aqui, de qualquer forma, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De qualquer forma, né, o radical vai ficar no carbono 4. Só que aqui, essa tripla está no carbono 2. Porém, essa está no carbono 1. Então eu tenho que enumerar da direita para a esquerda. Então, 4 metil. Aí vem hepta, diino, 1 e 5. Bem? Olha, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Olha, aqui tem um detalhe, que desta forma nós temos 1, 2, 3 radicais. Se eu enumerasse descendo, 6, 7, aí eu ficaria só com 1, 2 radicais. Então,
creio que eu já comentei isso antes, quando eu tenho duas maneiras diferentes de tirar a cadeia principal, dando a mesma quantia de carbonos, eu tenho que dar preferência para aquela maneira que envolve o maior número de radicais possível. Bom, eu devo colocar esses radicais em ordem alfabética. Então aqui eu tenho um etil, porque são 2 carbonos, propil, porque são 3, e metil, que é um só. Então, em ordem alfabética, o etil vem primeiro. 5 etil, aí depois 6 metil, depois 4 e propil. Observa que eu não olho esse prefixo, eu olho a primeira letra da palavra. Aí são 7 carbonos. Hepta, trieno, 1, 2, 3. Então aqui é o seguinte, eu tenho que numerar da esquerda para a direita. Obviamente eu poderia subir ou descer, mas eu vou continuar na horizontal. Então eu só tenho esses 2 radicais. Então 7, 7 dimetil, 8 carbonos, octa, 1, 2, 3 tripla, triino, 1, 3, 5. Bom, então agora, próxima função. Então, pessoal, aqui a nossa função agora é cicloalcanos ou ciclanos. Como o próprio prefixo já diz, é uma cadeia fechada, certo? Então, é uma função orgânica de cadeia fechada, homogênea, ou seja, só pode ter carbono e hidrogênio,
saturada, ou seja, não pode ter dupla nem tripla ligação. A nomenclatura, você dá nome aos radicais, mais o prefixo ciclo, mais o prefixo da quantidade de carbonos que tem a cadeia principal, mais a terminação ano. Como eu coloquei aqui, ó, ciclo, né, por ser fechada, but, por ser 4 carbonos, ano, por ser terminação, né, de ciclo alcano, ou por ser terminação de uma cadeia que só tem ligações simples, né? Se tiver apenas um radical, não enumera a cadeia principal. Igual aqui, ó. Esse radical etil, ele poderia estar em qualquer um dos 3 cantinhos, que o nome seria o mesmo. Então, etil, ciclo, propano. Agora, sequência. E isso que eu estou acabando de explicar, vale para qualquer cadeia fechada. Né? As que vocês ainda vão ver pela frente, segue esse raciocínio. Ou seja, se tem um radical, não enumera. Então, olha só, se tiver 2 ou mais radicais, o número 1 fica no carbono em que tem o radical de menor letra. A sequência de numeração pode ficar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Vai depender do segundo radical, pois a preferência é que o segundo radical fique com o menor número possível. Exemplo. Olha só, então a minha cadeia principal é essa parte fechada, né? Olha, aqui eu tenho um radical butil e aqui eu tenho um radical etil. Então o número 1 vai ficar no radical com a menor letra, que é o butil. Observa que esse número 1, ele nunca vai ficar num carbono que não tem radical. Obrigatoriamente ele tem que ficar num carbono que tem radical. E sempre de menor letra. Se eu enumerar no sentido horário, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. O segundo radical meu vai ficar com o número 5. No entanto, no sentido anti-horário, ele ficou com o número 2, que é o correto. Então, qual que fica a nomenclatura? 1, esse é um butil. Só que o butil é classificado em 4 grupos, em 4 tipos, né? Observa que o carbono que está ligado na cadeia principal,
ele é terciário, por isso que é um T-butil. Depois, 2-etil, ciclo, 5 carbonos, pentanol. Certo? Lembrando vocês, né, que esta mesma nomenclatura poderia estar sem nenhum hífen, que é correto também. Os hífens não são obrigatórios. Eu utilizo o hífen para ficar mais, com estética melhor, mais elegante, podemos dizer assim. Olha, então a princípio dá-se a impressão que isso é um anel benzênico, mas não é. Por quê? Porque não tem a bolinha no meio. Então isso é uma cadeia fechada, né? É um ciclo hexano. Olha, aqui eu tenho propil, etil, metil. Então aqui, por ser a menor letra, é que vai ficar o número 1, né? Agora, aqui o 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 1 etil, 2, aí metil, 3 e propil, ciclo hexano. Olha, eu fiz isso para mostrar para vocês que isso é comum aparecer. Quando eu junto o prefixo com o prefixo ept ou ex, né, como eu fiz aqui sem hífen, é comum desaparecer o H. É certo, tá bom? Então, né, comigo por hoje é só. Para terminar, a famosa mensagem. A história da balança. Uma pobre senhora, com visível ar de derrota estampado no rosto, entrou em um armazém, aproximou-se do dono, conhecido pelos seus maus modos, e pediu se ele lhe podia vender alguns mantimentos fiado. Explicou-lhe que o seu marido estava muito doente e não podia trabalhar, e que tinha 7 filhos para alimentar. O dono do armazém, com seus maus modos, riu-se da pobre senhora, dizendo que a sua loja não era uma casa dos pobres, e que tudo ali se pagava com dinheiro. Mais uma vez a pobre senhora envergonhadamente implorou, e disse que pagaria assim que tivesse dinheiro. Ele respondeu que ela ali não tinha crédito, nem tampouco conta na sua loja. Um freguês, que estava de pé junto ao balcão, ouvindo toda a conversa, disse ao comerciante que desse à senhora tudo o que ela necessitasse, e que pusesse na sua própria conta. Relutante, o comerciante perguntou à senhora: "Você tem uma lista do que precisa?" "Sim", disse ela. "Muito bem, coloque a lista no prato da balança, e o que ela pesar eu lhe darei em mantimentos." A pobre mulher hesitou por uns instantes, e com a cabeça curvada, retirou do bolso um pedaço de papel e escreveu alguma coisa nele, colocando-o depois no prato da balança. Os 3 ficaram admirados quando o prato da balança com o papel desceu e permaneceu embaixo. O comerciante, já irritado com o marcador da balança, virou-se para o freguês e comentou contrariado: "Eu não posso acreditar." O freguês sorriu e o comerciante começou a colocar os mantimentos sobre a balança. Como a escala da balança não equilibrava, ele continuou colocando mais e mais mantimentos até não caber mais nada. O comerciante ficou parado por uns instantes, olhando para a balança, tentando entender o que tinha acontecido. No bilhete, estava escrito: "Senhor, o senhor sabe do que eu preciso." Então, meninos, é uma mensagem que mostra a pessoa, quando tem fé e acredita em Deus,
tudo pode acontecer. Então, até a próxima. Fica com Deus. Tudo de bom.